Então, boa noite, estudantes de Fundamentos 1 do semestre letivo 2020.2. Estamos hoje na reta final da nossa disciplina e do nosso semestre remoto, excepcionalmente, né, nesse período de pandemia persistente. Os nossos trabalhos de organização operária e sindicalismo, né, no mesmo esquema. O grupo se apresenta e fique à vontade. Vocês vão apresentar o material, né, de vocês. Isso? Ou sou eu que apresento? Isso. O nosso grupo ficou com este tema, sindicalismo e organização operária. O nome dos componentes do grupo. Sou eu, Isa Araújo, também a Bárbara, Suzilene, a Ana e a Leilane. Então, somos nós que fizemos o roteiro do slide. Então, eu vou iniciar. Suzane, eita misericórdia. A Suzane, outra componente do grupo. Eu vou iniciar apresentando o slide. Ele é narrado, então, caso tenham dúvidas, podem falar no chat, tá bom? Eu vou começar a apresentar a minha tela aqui. Estou super nervosa, me tremendo, mas vai dar tudo certo. Todo mundo está vendo? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Movimentos operários do século XIX. Com a expansão capitalista após a Revolução Industrial, com a perda do domínio da força de trabalho e com excessiva mão de obra no mercado, o proletariado é exposto a péssimas condições de trabalho e de vida, perante condições de exploração e descaso social. Organizações operárias começaram a surgir, expressadas como forma de oposição contra o sistema vigente. Devido ao alto índice de desemprego, causado pela substituição de homens por máquinas, as condições dos operários se tornam mais precárias, o que lhes causa grande revolta. Visando a retirada das máquinas, surge então a primeira reação operária que visava sua destruição. Como contrapartida, o Parlamento Britânico impõe a pena de morte como penalidade pela destruição de fábricas e máquinas. Movimento que traz alusão a um de seus líderes, o trabalhador William Locke, que recebeu o nome de ludismo, ou movimento ludita. Surgiu nos primeiros 15 anos do século XIX, após perdas de vidas e rigor de repressão. Começaram a perceber que o problema não eram as máquinas, mas sim os donos. Em 8 de maio de 1838, a Associação Geral dos Trabalhadores de Londres, liderada por William Locke, redigiu um documento muito importante, denominado a Carta do Povo. O impulso trazido pelo cartismo, que lutava pela aprovação da Carta do Povo, tornando os movimentos em objetivos comuns e avançaram em sua marcha organizativa. Os cartistas reuniram mais de 3 milhões de assinaturas para sua Carta do Povo, que tinha como expressiva bandeira a diminuição da carga horária para 10 horas. O parlamento, temendo as manifestações, fez importantes concessões e tão almejada lei foi aprovada em 1847. Sindicato Geral Nacional Consolidado, PGUNAS, movimento do século XIX que se arrastou até o XX, propagando que o Sindicato dos Trabalhadores é que deve governar os trabalhadores no lugar da burguesia. Os principais movimentos socialistas que surgiram no século XIX foram o anarquismo e o comunismo. Segundo as ideias anarquistas, os operários somente iriam melhorar as condições de vida se o Estado e todas as formas de poder fossem extintas. Daí, temos as seguintes observações. Tanto o anarquismo quanto o comunismo faltavam suas metas em transformações sociais profundas. Não solicitavam somente mudanças nas relações entre patrões e trabalhadores.
Foi a partir do século XIX que os movimentos operários se consolidaram. Devido ao desenvolvimento do capitalismo, os operários recorreram a novos movimentos, agora com ideias de igualdade social e econômica, movido a um caráter socialista, tendo destaque como o surgimento do comunismo e anarquismo. Para os comunistas, a situação da exploração capitalista acabaria somente quando os operários assumissem o poder estatal, ou seja, o controle do Estado. A partir daí, então criaram novos valores sociais para aumentar a qualidade de vida da sociedade, acabando dessa maneira com a exploração capitalista. Os anarquistas acreditavam que toda forma de exploração de seres humanos teria um fim, e a partir do momento em que a sociedade se organizasse sem autoridade, sem gestores, sem escolas, sem polícia, ou seja, sem qualquer outras instituições estatais. O movimento fabiano contribui para o desenvolvimento de leis assistenciais na Inglaterra, pois tinha como alguns de seus ideais movidos a uma legislação que amparasse os trabalhadores, implantando ações sociais por meio da filantropia, moldando um novo caráter para a assistência. A Igreja Católica tem o papel de agente de intervenção, tentando apaziguar as tensões entre o capital, o trabalho e as ambições da burguesia, porém com o caráter de reestabelecer a ordem burguesa que foi atingida pelos levantes populares, movidas pelas encíclicas papais Renovaram, passada por Leão XIII, em 1891, visavam superar os problemas sociais da época. Entende-se então que os levantes populares mostram um antagonismo de classes, levantando tensões entre capital e trabalho. Por meio disso, os trabalhadores procuravam respostas para solucionar as questões da desigualdade social. Os movimentos operários serviram como suporte para o trabalhador, o que direcionou posteriormente para a formulação de políticas sociais e leis trabalhistas. É importante entender que as leis, em prol de melhores conjunturas sociais, só foram estabelecidas pois a classe dominante tinha interesse em acabar com as tensões trazidas pelos movimentos que colocavam em risco a ordem da burguesia. Entretanto, tais leis não deixavam de ser uma vitória da classe operária. Os levantes foram perdendo força devido à instauração da ciência social. O capitalismo foi aprendendo a lidar com os movimentos e, por fim, combatê-los, mas não A Leilane que produziu o slide. Leilane, você tem que dar um curso para a gente, mais especificamente para sua professora. Ela arrasou muito e a Suzane que colocou o áudio. Eu fiquei, meu Deus, genial, genial. E olha como a gente aprende junto, né? É muito legal. Então, assim, vocês têm que ir contando também para os colegas como é que vocês desenrolam essas coisas, para que todo mundo saia aprendendo a fazer um pouquinho. Muito legal, tá? De parabéns. Leilane, eu quero uma aula. Eu vou ter que ter uma aula contigo em particular. Muito legal. Pode seguir em frente. Desculpa aí a babação. Mas é que não tem jeito de não ficar de boca aberta com você. Vai dar tudo certo. Respira. O nosso exercício de fixação é através de uma ferramenta que eu conheci fazendo o cursinho lá na UFAL, que é o Kahoot. Eu não sei se alguém já ouviu falar, eu espero que seja assim que fale, né? Mas então, será da seguinte forma. Eu vou até parar um pouquinho de apresentar para poder não ficar confuso. Deixa eu voltar aqui. Daqui a pouco eu volto. Então, será da seguinte forma. É como um quiz, como um game, um jogo, na verdade. É pequeno, ele só tem 7 perguntas. E eu vou disponibilizar no chat uma forma de vocês acessarem esse game. Eu vou disponibilizar primeiro o PIN, um PIN de acesso ao game. E vocês já copiam esse PIN. Porque quando eu jogar o link do Kahoot, que é a ferramenta, vocês já vão estar com o link copiado para colocar lá. Coloca o nome, não sei, ou o nome ou um apelido mesmo, como vai estar lá. E quando todo mundo entrar, que vai dar para ver aqui, a gente inicia. Então, é fácil, é pelo navegador mesmo, não precisa ser pelo aplicativo, tá bom?
Alguém ficou com alguma dúvida? Se tiver, pode falar, viu? Estou gerando o PIN aqui. Pronto. Todo mundo, acho que entrou, não sei se... Não, estão entrando ainda. Eu vou até tirar essa música. Nós estamos em 27 pessoas, tirando o presente, tirando a equipe, quer dizer, 26, porque quando a gente compartilha a tela fica duplicada, né? Tirando a equipe, tá faltando gente nessa tela. Eu fiz um teste, né, com 3 pessoas, acho que 4 pessoas. Eu fiz o teste para ver se dá tudo certo. Vocês são muito eficientes. E você ainda tem um plano B que eu vi. Né? Testei em iPhone e testei em Android. No caso do iPhone, vai ter que ficar saindo daqui do Meet para o navegador, mas o Android, ele fica pequenininho a tela. Então, é só clicar nessa telazinha pequena ou até descer a barra aqui onde a gente liga o Wi-Fi, liga o Bluetooth, tem como voltar para a chamada. Por que eu estou falando isso? Porque esse quiz, né, como eu falei, é tipo um jogo, vocês colocaram o nome de vocês, as perguntas vocês vão ver aqui no Meet. Perfeito. Tá? Nesse caso, eu até falei, né, para a professora, a gente passou para ela bem explicado, cada pergunta é 1 minuto e 30, no máximo, de aguardar. Tem timer. Isso, um timer. Aí, só que assim, a gente não vai aguardar 1 minuto. Se todo mundo responder rápido, a pergunta também já se encerra. E quem responde rápido também ganha aí uma pontuação, mas não é pontuação, minha gente, como a professora fala. A questão aqui é conhecimento. São 7 perguntas, a gente foi bem breve, então eu espero que realmente fixe o conteúdo aí na cabeça. Não se preocupe que vocês depois vão fazer individualmente todas essas tarefas lá no Moodle, tá? É tarefa da semana. Vamos lá, Best. Como diz o Lucas, Assis. Pronto, acho que todo mundo já entrou. Tem alguém que está me ouvindo, que está entrando, está com algum problema? Alguma coisa? Quem tiver com problema, Tá tudo ok. quem tiver com problema de entrar, interage no chat aqui do Meet. Responde a pergunta no chat, que vale também. Tá? Isso, pronto. Então, vamos dar início. Lembrando, nesse momento, vocês vão voltar aqui para o Meet, tá bom? Porque eu vou apresentar a pergunta aqui. Depois vocês vão lá no carro para dar a resposta de vocês, tá bom? Ok. A contagem vai iniciar agora. Que tinham instauradas pela... Não, vou trocar isso aqui não, que a professora já corrigiu, Então, com isso, a burguesia se aproximava dos agentes que vinham desenvolvendo algumas ações filantrópicas naquele período relacionado, racionalizando e normatizando a assistência social, né? A burguesia, o intuito da burguesia era trazendo como, tipo assim, tirando o caráter esporádico e profissionalizando. Sim. É isso, eles transformam aquilo que era privado, apenas localizado em alguns lugares, em políticas públicas nacionais.
O que lá depois, na década de 50 do século XX é o que a gente conheceu como estado de bem-estar social. Sim. Tá? E ela meio que queria, a burguesia queria, não, ela conseguiu, né, se apropriar de uma parte de um tempo das práticas assistenciais, né, para submetê-la aos seus interesses, aliando o Estado e a Igreja a eles. Então, por fim, entende-se que os levantes populares mostram antagonismo, segundo máquina de classes, e as tensões entre capital e trabalho. Por meio disso, os trabalhadores procuravam respostas para solucionar as questões sociais, né? Os movimentos operários surgiram como suporte para os trabalhadores, o que direcionou o movimento operário como suporte para os trabalhadores, perdão, o que direcionou posteriormente para a formulação das políticas sociais e leis trabalhistas. Porém, é importante entender que as leis em prol de melhores conjunturas sociais foram estabelecidas, pois a classe dominante tinha interesses em acabar com as tensões trazidas pelos movimentos que colocavam em risco a sua ordem, a ordem da burguesia, entendendo então que tais leis deixaram de ser, entendendo então que tais leis não deixam de ser uma vitória da classe operária, entendeu? E que os levantes, eles foi perdendo força porque, como os capitalistas viram que a assistência social meio que apaziguava, foi instaurando e os movimentos foi perdendo as forças, mas o capitalismo, por meio disso, o capitalismo foi aprendendo a lidar com esses movimentos. Mas, por fim, combatê-los, né? Mas, como no final do slide dito, não exterminá-los. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. E quem foi que ganhou? A Jéssica! Segundo lugar. Se não fosse aquela questão que você perdeu, você tinha ficado na cabeça. Espera aí que eu vou sair. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Isso. Minha gente, vocês têm que entender que vocês não precisam pedir desculpas por detalhes. Entende? A gente tá fazendo um exercício, vocês estão muito bem, vocês também têm que se acolher, entende? Então, tudo isso junto vai gerar uma profissão nova, porque a partir dessa efervescência de instituições, de movimentos sociais, de mudança de sociabilidade, de consolidação do capitalismo como um sistema vigente, embora tensionado pela Revolução Russa de 1919, esse conjunto de fatores, de pensamentos e de movimentos sociais e societários que vai fundar as ideias que ainda hoje a gente bebe nessas fontes, né? No meio vai ter retrocessos, como a Segunda Guerra Mundial, o uso da ciência pelo nazismo como máquina de extermínio, né? Mas, pós a Segunda Guerra Mundial, vai ter uma pactuação internacional em torno da paz e em torno de sistemas de proteção social para nivelar as desigualdades, né, como uma forma também do capitalismo se recompor principalmente na Europa, no pós-Segunda Guerra, né? Então, isso é importante. Por que a gente teve que estudar isso agora? Porque no futuro, daqui a alguns semestres, vocês vão estudar a estruturação das políticas sociais. E aí vocês vão beber nessas fontes novamente, para entender que tudo que existe hoje tem um passado, e é um passado que é fruto de uma conquista, que teve pessoas que lutaram para que isso acontecesse, né? Então, hoje, quando a gente fala contra os sindicatos, quando a gente cria leis contra o trabalhador, que fragiliza o trabalhador, em relação ao sindicalismo e à organização operária, né? Quando vocês falaram lá do movimento cartista e do movimento trade union, né, a questão central da luta dos trabalhadores era para o reconhecimento de que a classe trabalhadora era tão importante quanto os capitalistas.
Então, é uma construção de uma identidade social de que a base que funda a sociedade e a riqueza capitalista vem dessa classe que trabalha e que produz, certo? Então, isso tanto os social-democratas quanto os comunistas, os socialistas, os anarquistas, eles partem dessa premissa. O que é que muda? Uns querem uma luta mais radical e são esses que vão formar as trincheiras de expansão da ideia do comunismo soviético após 1919, após a Primeira Guerra, né? Os outros que vão, como os cartistas, que vão para uma base mais reformista, no sentido de alargar os direitos dentro do Estado capitalista, tipo assim, desde que a gente gere contrapesos e limite a exploração, a sociedade pode seguir capitalista. Então, é o que a Suíça, é o que a Alemanha, é o que a Inglaterra mais ou menos fez até a década de 70, que foi ter uma redução entre a disparidade de classes. E também vai ter dentro dessa disputa a questão dos nacionalistas, dos extremistas nacionalistas, que vão desaguar na Segunda Guerra Mundial no nazifascismo. Que vão manter viva aquela ideia, lembra das teorias do século XIX? A ideia da eugenia, do racismo científico, da segregação racial e social. Então, essas pessoas, elas vão desenvolver uma compreensão da ideia do nacionalismo, tipo assim, da identidade nacional, num sentido extremo, no sentido de fechar fronteiras, de voltar o país só para dentro, de xenofobia, né? E de raça pura. Então, é esse o contexto que vai desaguar. Então, nós temos uma conformação social que vai desaguar em determinados fatos históricos e não é por acaso, né? Então, é um processo que embora não fosse premeditado, mas que ele tem uma explicação sócio-histórica hoje muito clara. E que hoje a gente vive toda essa volta a esse passado, né? Então, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, a gente tem essa mescla de debates, só que com um agravante. Hoje, a gente não pode agir como se não soubesse do que está falando. Porque a gente já tem nível de escolaridade, de informação, de acúmulo científico, em todas as áreas, que não nos permitem nos seguirmos nos matando, reforçando desigualdade, matando as pessoas de fome por necessidade, mantendo desigualdades abissais. Então, a diferença do século XIX para o século 2021 é que lá as estruturas ainda eram embrionárias e ainda estavam se desenvolvendo e a gente não tinha um capital científico nos outros sentidos. A gente não tinha uma ciência da saúde desenvolvida, a gente não tinha escolas, não tinha uma compreensão a nível intelectual, né, no sentido coletivo, mais amplo, né? E hoje a gente tem. Então, hoje, toda vez que a gente toma decisões contra a vida humana, seja pela justificativa que for, religiosa, partidária, preconceituosa, a gente tem responsabilidade no que tá falando, certo? E a gente tem responsabilidade em tudo que a sociedade vira, né? Então, ou seja, porque não lutou o suficiente, né? A gente perdeu em algum momento, dependendo do ponto de vista que você olha, ou você quer realmente esse tipo de sociedade que segrega, que é só para uns, que uns têm o direito de decidir quem vive e quem morre, quem é apto, quem é inapto, para quem as instituições devem funcionar, né?
se inclui, se exclui. Então, esses os debates que são colocados e que dentro do capitalismo é diferente. Então, assim, claro, a gente viu na disciplina que a gente sempre teve pobreza na humanidade. Não é isso? Sempre teve doença. Mas por que no capitalismo é diferente? Porque no capitalismo a gente tem excedente econômico, cultural, certo? E científico suficiente para que ninguém mais padeça de doenças, padeça de fome, padeça de viver em diáspora. O que é viver em diáspora? É aquela pessoa que não tem lugar no mundo, certo? A gente tem bilhões de pessoas que não têm lugar de vida. Hoje a gente tem conhecimento, inclusive, que é o nosso mau uso da natureza e más práticas humanas de relação social que vão extinguir a nossa própria espécie. A gente já sabe disso, mas a gente não age para diminuir esses danos. E aí depois a gente vai culpar Deus, o diabo, o comunismo, sei lá, a gente sempre vai arrumar um culpado, né? Então, é essa a ideia. Por que a gente estudou esses tópicos? Ação social católica, neotomismo, o sindicalismo, a organização operária e o seguro social bismarquiano. Porque a nossa sociedade ela é múltipla, ela é contraditória, certo? E aí a gente pega discursos que aparentemente são diferentes, que parecem ser diferentes, e no final eles desaguam no mesmo moinho, que é o caso do seguro social bismarquiano, é o caso da ação social católica, é o caso do movimento cartista, né? O cartismo e o seguro social bismarquiano, eles vão formar a linha política no século XIX, que se conhece, e o movimento fabiano, que ficou conhecido como social-democracia. E que erroneamente hoje se atribui a social-democracia ao campo da esquerda no sentido comunista-socialista. Mas originalmente não, ela é um braço dentro do liberalismo, só que ela se afasta daquele liberalismo clássico, certo? Para regular o Estado, no sentido de que é necessário tributos para voltar para a sociedade e diminuir as distâncias entre as classes, certo? Então você diminui a disparidade entre os ricos e os pobres, né? Então, nesse sentido que a social-democracia surge com o estado de bem-estar social. Agora, significa que a gente tem que ser contra? Não, a gente tem que lutar sempre para ampliar direitos e não para perder direitos. O neoliberalismo, ele é uma leitura tosca do liberalismo clássico. Ele está mais para neonazismo hoje do que para neoliberalismo. Certo? Porque ele deturpa valores de liberdade, de laicismo. Por exemplo, o liberalismo, ele não se propõe ateu, mas ele diz que o Estado tem que ser laico. Laico no sentido que não professa religião, mas que defendem todas elas. E que não usa o poder do Estado para perseguir um culto ou outro. E o que a gente vê hoje? O Estado agindo contra as religiões de matriz africana, tirando filhos de mulheres pobres que são de matriz, que professam e que têm uma vida de candomblessista. Isso está acontecendo hoje. A gente estuda história para entender que a humanidade ela vive ciclos. E às vezes ela constrói ciclos mais progressistas, outras menos progressistas. E outras ela faz muita cagada. Né? E que é um dever geracional da gente como indivíduo, como sujeito político de um Estado-nação que se mantenha vigilante. Então, o meu problema doméstico aqui em Maceió, com a falta de energia, a internet precária,
os meus estudantes que não têm acesso. Isso é uma questão que não é só minha, e que não é um problema local, e que não é um problema é uma estrutura que é planejada para ser desigual. Hoje é planejada. Em 1919, não. As pessoas não sabiam no que ia dar. Tinha uma crença no progresso científico e na economia e no acúmulo econômico, da poupança. Certo? As pessoas eram ingênuas, inclusive os trabalhadores. Pode falar, Rafael. Professora, essa semana eu estava vendo um documentário sobre a história do Hitler. Se chama Hitler, Uma Carreira. Tem na Netflix. E aí fala sobre, desde a infância dele, como que ele se tornou uma figura tão popular na Alemanha, porque tinham pessoas que se identificavam com as ideias que ele defendia. E assim, não que eu já não percebesse antes, mas fica muito mais explícito quanto que, da mesma forma que as coisas foram acontecendo lá, estão acontecendo aqui no Brasil. Porque, porque não é coincidência. Justamente. Não é coincidência, é projeto político. A gente tem que encarar isso. E a gente tem que dar nome para as coisas, os nomes que as coisas têm. Então, é projeto político, certo? Então, e a gente também, quando faz a crítica a determinadas linhas de progressismo, a determinados partidos políticos, não pode transformar tudo numa geleia geral. E, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer escolhas baseadas em mentiras que tentam recontar a história. Não, a gente precisa olhar para a história em cima de fatos. E em cima de fatos que são constantemente reatualizados. Não é à toa que a gente ainda tem racismo, que a gente tem dentro da política social essa lógica da caridade, essa lógica do domínio dos corpos. As mulheres... A expressão de domínio do corpo está explícito nas políticas de saúde, de maternidade, de amparo, de supostas defesa das mulheres, que não protege, pelo contrário, que tira das mulheres a autonomia sobre as suas decisões e sobre os seus desejos, assim como tira da população LGBTQIA+. Então, essas questões que estão na sociedade e que não são a mesma coisa, certo? E que elas têm uma trajetória também histórica muito clara, que não é porque a gente não conhece que não exista, né? Mas a gente também não pode ficar olhando para um passado como se antes fosse bom o tempo todo. Porque o passado, por mais que tenha tido alguns acertos, se errou bastante também. E é melhor que a sociedade tenha as ferramentas que tem hoje para poder fazer frentes mais sofisticadas, né? Porque senão a gente vai estar fazendo que nem os luditas. A gente destrói tudo porque são as máquinas, é a internet, é o ensino remoto, não é assim? Né? Destrói os direitos, ser leviano intelectualmente, de não descontextualizar as obras e os autores. Então, hoje a gente lê o Manifesto Comunista e acha que ele é um livro. Ele não era um livro. Era como se vocês estivessem construindo a pauta. Por exemplo, vocês vão concorrer ao centro acadêmico. Vocês têm que ter um programa. Votem em mim por causa disso, disso, disso. E olha, se liga. Ou a gente se organiza como classe, ou a gente vai ser triturado sempre. Entende? Então, é isso que a gente faz nessa disciplina, para entender por que determinadas profissões também surgem depois. Por que a psicologia surge depois? Por que o serviço social surge depois? Por que a psicanálise? Por que os hospícios eles se transformam em hospitais, em clínicas reformadoras de caráter e resolvedoras dos problemas, principalmente das mulheres que eram histéricas, feministas do movimento do início do século XX, certo? Então, essas questões, quando a gente trata lá da medicalização da família, é que a gente vai transformando tudo num discurso científico, mas científico não no sentido de uma compreensão, mas no sentido do domínio pelo jargão técnico. Então, eu sou o cara que decido sobre sua vida porque eu sei o que eu estou fazendo e você não sabe. Certo?
E aí isso dá margem para o outro reagir das maneiras mais mirabolantes, ou pela submissão, né? Porque, afinal de contas, o cara estudou, então é o que aconteceu, né, Maria, contigo com o uso daqueles medicamentos, e que a gente se vê à mercê, a gente não vai na boa fé. Ou a gente começa a aderir a discursos também extremos de teorias da conspiração, e que a gente não pode confiar em nada, que não tem nada seguro, e que não é nada disso, né? Então, viver é complexo. A ciência, ela dá para a gente a ferramenta da complexidade, da dúvida. E é por isso que a gente nega a ciência. Por quê? A religião está o tempo todo dizendo: venha para cá que você vai ser feliz, que você vai ser próspero, que você, além de tudo isso aqui na Terra, você ainda vai ganhar o reino dos céus. Né? Aí como é que você troca? A ciência, que diz assim, olha, se liga que se você continuar